A Última Páscoa, parte 1. Agora deixe-me lembrá-lo de algo muito básico, e temos de começar com isto: o propósito, a meta, o objetivo, o clímax da vida de Jesus Cristo. Foi sua morte sacrificial. Ele veio ao mundo com o propósito de morrer. Em Marcos 10:45 diz: Ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Essa não foi uma alteração no plano. Esse foi o plano. Não foi um acidente. Não foi um final ruim para um bom começo. Foi por isto que Jesus veio: morrer pelos pecados do mundo. O sacrifício de Cristo é o ponto focal de toda a Escritura. Como um escritor coloca, a morte de Jesus Cristo não é o fim da história, é o tema da história, do começo ao fim. E se você voltar, por exemplo, para o Antigo Testamento, verá que as coisas estão começando a ser estabelecidas no Antigo Testamento para nos ajudar a entender o significado da morte de Cristo, que ainda está por vir. Por exemplo, na história de Adão e Eva, primeiro aprendemos que o sacrifício é necessário para cobrir o pecado, e então, pelos sacrifícios de Caim e Abel, aprendemos que não é apenas sacrifício, mas um certo sacrifício. E esse é o sacrifício da morte. E à medida que avançamos um pouco mais, chegamos à história de Abraão, e com Abraão aprendemos que o próprio Deus proverá aquele sacrifício, como Deus providenciou um animal no lugar de Isaque. Então, cedo, aprendemos a necessidade do sacrifício, e então a definição de sacrifício como sacrifício de sangue. E então a ideia que o sacrifício será um substituto dado por Deus no lugar dos homens. E quando chegamos à Páscoa, no Antigo Testamento, somos lembrados de que aquele que é sacrificado será sem mancha e sem defeito. E tudo isso está nos preparando para Jesus Cristo, o sacrifício supremo, o sacrifício perfeito, o substituto, o dom de Deus, o Cordeiro Imaculado. Entramos no Novo Testamento, e tudo no Novo Testamento se concentra na cruz. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a cruz é o tema. Em cada evangelho, ele ocupa algo entre 20% e 40% de todo o texto do evangelho. A maior parte do evangelho gira em torno da última semana da vida do Senhor. Quando você entra no livro de Atos, por exemplo, o livro de Atos é o registro da reação do mundo à morte e ressurreição de Cristo. Então você vai para as epístolas, e as epístolas são escritas para aqueles que creem na morte e ressurreição de Cristo, para instruí-los sobre as implicações da morte e ressurreição de Cristo. E quando você chega ao livro do Apocalipse, você encontra o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, que retornará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim, tudo no Antigo Testamento se move para a cruz. Os evangelhos se concentram na cruz, e o restante do Novo Testamento lida com as implicações e resultados da cruz. A morte de Jesus Cristo, então, é o ponto focal de toda a história redentora. E não é um acidente, mas o ápice do plano de Deus. Assim, desde os animais mortos de Gênesis, cujas peles foram usadas para vestir Adão e Eva, até o Cordeiro morto de Apocalipse, que é adorado em glória e majestade, a cruz é tudo. Consequentemente, quando chegamos a Mateus 26, 27 e 28, os 3 últimos capítulos do Evangelho de Mateus, chegamos ao grande ápice deste livro da Bíblia. Aqui está a principal mensagem de Mateus. Agora, lembre-se disto, que a tentativa de Mateus, através deste evangelho, e em que ele foi maravilhosamente bem-sucedido, é apresentar Jesus como rei, tão real quanto soberano, tão majestoso quanto digno e glorioso. E Mateus enfrenta, neste momento, algo que seria uma impossibilidade humana. Isto é, como manter a majestade, a dignidade, a glória de Jesus Cristo no meio de sua traição e sua execução. Como ele pode permanecer o majestoso Filho de Deus enquanto é humilhado e degradado em uma traição e uma morte como a que ele morreu?
Essa é apenas a questão que veremos em nossa lição. É maravilhoso, é emocionante ver, no meio disto, como não há diminuição da glória de Cristo, nem qualquer diminuição em sua majestade ou sua dignidade. Muito pelo contrário. Ele parece aqui estar mais majestoso, mais glorioso, mais no controle e mais soberano Senhor do que em qualquer outro tempo no Evangelho de Mateus. E assim a mesa é totalmente virada. Naquilo que os homens tentaram degradá-lo, ele é ainda mais exaltado. Então, quando nos aproximamos do capítulo 26, Mateus começa então a desvendar para nós este fato glorioso da morte e ressurreição de Cristo. E ele começa no capítulo 26 com uma discussão dos elementos da preparação. Você se lembra da semana passada, não é? Vimos a preparação de Deus, no versículo 2 do capítulo 26, como Deus estabeleceu o horário e tudo se desenrolou até 2 dias depois da quarta-feira em que nosso Senhor está falando naquela parte do capítulo. E na sexta-feira, o plano de Deus chega ao seu ponto culminante. Assim, a preparação de Deus estava implícita no versículo 2. Então vimos a preparação dos líderes de Israel que odiavam Jesus Cristo, nos versículos 3 a 5, e como eles estavam planejando sua morte e procurando uma forma, um momento e um lugar para eliminá-lo. Com medo de fazê-lo durante os 8 dias da festa dos pães ázimos, por causa da grande popularidade de Jesus, por causa das multidões que eram atraídas por ele, eles estavam com medo de um tumulto. Então sentiram que deveriam esperar 8 dias até que a festa terminasse, mas eles já estavam se preparando para executar Jesus Cristo. Então esse elemento de preparação é apresentado por Mateus. Assim, nos versículos 6 a 13, vimos a preparação de Maria, que, como discípula e amiga amada, ungiu Jesus com um perfume caro, derramando abundantemente sobre ele o seu amor e afeição, e querendo, em certo sentido, prepará-lo para a morte que estava chegando. E ela, de certa forma, representa todos aqueles que anseiam pela cruz como uma forma de salvação, e viram nele algo glorioso, algo maravilhoso, algo abençoado. E assim vimos a preparação de Maria, e então nos versículos 14 a 16, a preparação de Judas Iscariotes, o traidor, que por dinheiro combinou com os líderes trair Jesus Cristo em um momento clandestino, em um lugar secreto, quando a multidão não estava por perto. Ele os informaria onde Jesus poderia ser feito prisioneiro, e ele seria o informante deles, o traidor, por assim dizer, contratado com o propósito de entregar Jesus a eles para execução. Assim, a preparação de Deus, a preparação dos líderes, a preparação que Maria ofereceu, a preparação de Judas, tudo isso se move em direção à realidade da cruz. Agora, esses 4 elementos de preparação envolveram outros além de Cristo. Ao chegar ao versículo 17, você começa a seção em que o próprio Cristo se prepara para a sua morte. É a sua própria preparação aqui. E nós o vemos de várias maneiras diferentes, preparando-se para a sua morte. Primeiro, experimentando a Páscoa final, no versículo 25. Então, estabelecendo a ceia do Senhor, ajudando os débeis discípulos e, finalmente, orando ao Pai. Todos os 4 são sua própria preparação. Então temos 4 elementos de preparação por outros e 4 elementos de preparação pelo próprio Senhor. Agora, vamos começar nesta manhã olhando os versículos 17 e seguintes e ver o elemento inicial de preparação, a Páscoa, enquanto ele se prepara para desfrutar daquela refeição com seus discípulos. Isso é definitivamente parte da preparação para a sua morte. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos.
E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. A Páscoa celebrava Deus libertando Israel da escravidão do Egito, onde eles estiveram por mais de 400 anos. E você se lembra, Deus começou a enviar pragas sobre os egípcios, e a última praga foi a morte de todos os primogênitos em todas as famílias do Egito. E Deus lhes disse: se você matar um cordeiro, e um cordeiro imaculado, e colocar o sangue daquele cordeiro na viga e nas ombreiras da porta, quando o anjo da morte vier matar todo primogênito do Egito, se ele vir o sangue em sua porta, ele passará por ela. E essa é a Páscoa. Ele passará por sua casa, passará para além de sua casa e poupará sua vida. E como resultado disso, Faraó disse: saia, não posso mais com isso. E ele mandou os judeus saírem, e Deus finalmente os libertou. Assim a Páscoa celebrava o cordeiro sacrificial, cujo sangue fez com que escapassem do julgamento de Deus. E era um símbolo do último cordeiro pascal de Deus, cujo sangue os faria escapar eternamente do julgamento de Deus. E assim Deus instituiu em Êxodo 12 a festa contínua da Páscoa. Foi uma refeição e foi realizada na noite anterior ao início da festa dos pães asmos. Nos tempos antigos, acontecia no primeiro mês do ano chamado Abibe, mas, após o exílio, era celebrada no mês de Nissan. E a Páscoa era no dia 14 de Nissan, e no dia 15 eles começavam a festa dos pães asmos. A propósito, você pode estar interessado em observar que o cordeiro, de acordo com o capítulo 12 de Êxodo, deveria ser selecionado no 10º dia de Nissan. E eu tenho dito a você, enquanto estamos estudando o livro de Mateus, que eu acredito que Jesus entrou na cidade de Jerusalém na segunda-feira. Sua entrada triunfal foi na segunda-feira. Existem vários motivos para isso. Primeiro, encaixa-se melhor na cronologia dos acontecimentos do que uma entrada no domingo. Segundo, elimina o problema do que tem sido chamado ao longo dos anos uma quarta-feira silenciosa. Se você tem Cristo entrando no domingo, então não há nada acontecendo na quarta-feira da Semana da Paixão. É um vácuo difícil de preencher. Mas em terceiro lugar, e talvez de forma muito significativa, a segunda-feira foi a 10ª de Nissan, do ano 33 depois de Cristo, no qual nosso Senhor morreu. E isso significa que a segunda-feira, no dia 10, foi o dia em que todos na cidade de Jerusalém estavam escolhendo o Cordeiro Pascal. O Cordeiro tinha de ser selecionado no 10º dia, ser levado e morar com a família até ser abatido, de modo que enquanto aquele cordeiro fosse abatido como amigo, quase como um animal de estimação. Assim eles entenderiam o preço do pecado. E é significativo porque, se Jesus entrou na cidade naquela segunda-feira, ele entrou no coração daquelas pessoas como seu cordeiro pascal, no dia apropriado. E ele cumpre o simbolismo do cordeiro da Páscoa em todos os sentidos, chegando à cidade no 10º dia de Nissan, para se oferecer como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, morrendo no dia 14 de Nissan, como sacrifício da Páscoa pelos pecados do mundo. No ano em que nosso Senhor morreu, a Páscoa aconteceu na sexta-feira. Sabemos disso porque o texto nos diz isso. A Páscoa era em uma data, dia 14 de Nissan. A cada ano cairia num dia diferente, assim como o Natal ou o Ano Novo, que caem num dia diferente. Quando você tem uma data, o dia vai variar, e neste caso, caiu em dia diferente. Aconteceu que, no ano em que nosso Senhor foi crucificado, a Páscoa caiu na sexta-feira. Caiu numa sexta-feira. Você diz, como sabemos disso? Porque em Marcos 15:42 diz: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, no dia anterior ao sábado, foi chamado pelos judeus dia de preparação. Por quê? Eles estavam se preparando para o quê? Para o sábado. E como eles não podiam trabalhar no sábado,
e não podiam preparar as refeições no sábado, o dia anterior era um dia de preparação extra. De fato, você pode estar interessado em saber que o termo "o dia da preparação" se tornou a palavra deles para sexta-feira. Sexta-feira era o dia da preparação. Realmente não tinha outra designação. E quando Marcos diz no capítulo 15, versículo 42, era o dia da preparação, o dia antes do sábado, quando todos os eventos da morte de Cristo estavam ocorrendo, sabemos que a Páscoa caiu em uma sexta-feira naquele ano. Olhe só por um momento para João 19, e não vai se perder. Tudo isso vai se juntar para ser muito emocionante. Em João 19, versículo 14, novamente o texto diz, e aqui você se lembra, Jesus está diante de Pilatos, e ele está sendo julgado. E que dia é hoje? É a preparação. É o dia da preparação da Páscoa. O que isso significa é que é no tempo da Páscoa e é o dia da preparação. Isso não significa que eles estão preparando a Páscoa. Isso significa que é o tempo durante a Páscoa que é chamado de preparação, o que significa sexta-feira. Agora, vá para o versículo 31. Então, os judeus, visto como era a preparação, em outras palavras, eles haviam acabado de crucificá-lo e porque é sexta-feira, ou a preparação, eles querem tirar o seu corpo da cruz, não o querem lá em cima no dia de sábado, porque o sábado é um dia especial. Então, novamente, eles estão se referindo à sexta-feira. Veja logo abaixo no versículo 42. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus, porque os judeus insistiram que isso acontecesse na sexta-feira. Não há dúvida, amado, Jesus foi crucificado na sexta-feira. Tinha de ser sexta-feira. No ano 30 e no ano 33, nesses 2 anos, a sexta-feira foi exatamente o 15 de Nissan. Então, nos dias 14 e 15 de Nissan, vamos ver em um minuto, e isso depende de como você conta os dias. Mas esses 2 anos, 30 e 33, foram os anos exatos para acontecer na sexta-feira. Como diz no texto que era sexta-feira, temos de procurar um ano em que a festa caia na sexta-feira. Descobrimos que no ano 30 e no ano 33, e eu me inclino para o ano 33 como o ano apropriado para a morte de Cristo. Jesus fechou a opção de Judas de traí-lo antes da Páscoa. Por quê? Porque era essencial que Jesus celebrasse a Páscoa com seus discípulos. Você diz, por que era essencial? Porque Jesus queria usá-la como um exemplo de sua própria morte. Porque ele queria transformá-la na última ceia de Jesus e na mesa da comunhão, que nós conhecemos e amamos como um memorial para a sua morte. Judas saiu pela noite e o traiu. Jesus deixou a refeição no meio da noite. Foi ao jardim. Os soldados vieram ao jardim. Capturaram-no no meio da noite. Agora está chegando a manhã de sexta-feira. E eles o levam a julgamento. E é sexta-feira de manhã. Jesus morreu na sexta-feira entre as 15 e as 17. A 9ª hora seria a que horas? 15 horas. Às 15 horas, Jesus chegou ao fim de sua vida. Vamos nos curvar em oração. Pai nosso, nós te agradecemos pelas grandes verdades que vimos em tua palavra, por como nos emocionamos novamente ao saber que tu estás no controle de tudo. Nós bendizemos o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus. Pai, nós sabemos também que pode haver alguns aqui que não conhecem a Jesus Cristo, o soberano Cristo, o majestoso e glorioso Cristo, digno, aquele que veio para morrer pelos pecados do mundo, que controlou todos os elementos de sua própria morte para realizar a obra de redenção. Ó Deus, que este seja o dia em que eles venham conhecer Jesus Cristo, para receber o seu perdão. Bendito Pai, oramos para que este dia não passe para amanhã, até que todos tenham vindo a Ti para o perdão.